começando mais uma edição do Musculano Podcast, seu programa da segunda-feira, hoje com a presença do Matheus Eli e, como sempre, cumprimentamos meus amigos de trabalho, William Monstro mesmo, Eduardo Vassover e o Alexandre Odelis, na produção ali, Dani Kerpel. Oi, pessoal. E com o nosso super convidado, Matheus Wick Eli. Ele é um atleta de tiro, pratica tiro com arco, não é somente tiro com arco, é um atleta olímpico e vai trazer para nós aí a experiência dele, toda a história dele. Já participou de campeonatos brasileiros, dos Jogos Sul-Americanos, dos Jogos Pan-Americanos, né? Também é militar da Aeronáutica do Brasil. Né? A gente conheceu ele na academia, treinando, e chamou a atenção que o treinamento dele é um treino específico, bem diferente, né? E óbvio que a gente sabia que ele certamente estava treinando para algum tipo de esporte diferente, só que a gente não sabia qual. A gente fez amizade com ele, conversou, e agora tem toda a explicação por causa do treino dele. Mas, Matheus, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Obrigado, eu agradeço o convite. Muito importante participar, para divulgar um pouco mais o meu esporte aqui para vocês, pro pessoal que está online. E aí, me conta aí, cara, de onde é que tu surgiu, como é que tu foi para o arco? É uma história muito, assim, eu sempre moro num sítio, né, aqui, eu moro num sítio lá na Fazenda Fialho, longe, e aí eu sempre fui muito de esporte, sempre gostei muito de praticar esporte, joguei futebol, joguei vôlei, mas nunca era aquela coisa, tipo assim, precisava dos meus pais para me levar, e era sempre por equipe, sempre precisava de uma equipe junto. E aí nunca dava muito certo, dependia dos pais, aquela coisa, ficava um pouco complicado. E aí, avançando um pouco os anos, eu estava no colégio, onde estudava ali em Morungava, e o meu professor, ele trocou um dos trabalhos dele por um arco e flecha de recreação. E aí ele levou lá pra gente um dia, eu fui, dei uns tiros e eu gostei daquilo, sei lá, despertou alguma coisa em mim, assim, diferente. E aí, nessas, eu trabalhei o verão, ganhei um dinheiro e falei para meus pais, cansei de futebol, cansei dessas coisas, eu quero comprar um arco para eu poder atirar em casa, para eu poder praticar. Eu nem sabia que era esporte, nem sabia que era olímpico, só aquela coisa, tipo assim, gostei de praticar, eu queria me manter praticando alguma atividade. E aí eles falaram para mim, não, meus pais no caso, né, tu tem que fazer um curso, aprender a manusear o equipamento para tu não se machucar e também não machucar ninguém, né, é o básico. Aí beleza, a gente foi atrás, encontrou um clube que estava dando um curso de iniciação. Eu fui, fiz esse curso e desde então não parei. Isso desde lá de 2014. 14, 15? 2014 foi quando eu iniciei. E assim, e aí eu fiquei treinando muito tempo em Cachoeirinha e depois a gente comecei a montar o meu próprio campo em casa. E aí foi evoluindo e passei 2 anos no Rio de Janeiro agora treinando junto com a seleção e retornei agora aqui pro Sul para continuar, dar uma tocada nas coisas que me faltavam aqui e também visitar um pouco a família. O clube que começaste a treinar, aprender, foi em Cachoeirinha? Isso. Aqui no Sul tem poucos locais que divulgam o esporte, tem a prática do esporte, porque a gente precisa de para a prática esportiva realmente de alto rendimento e para desenvolver o pessoal para competir nas distâncias de um campeonato brasileiro. Nós temos 2 tipos de competição, né? O indoor e o outdoor. O indoor é 18 metros, o outdoor é 70, no caso, para o adulto. E aí tu precisa de 70 metros mais para poder praticar, para treinar. E aí é difícil de tu conseguir um espaço desses para muita gente treinar. E até para pouca gente é difícil conseguir um espaço desse em algum lugar perto de uma cidade. E aí a gente iniciou em Cachoeirinha e aí depois a gente foi para Porto Alegre, tinha um clube, esse clube de Porto Alegre fechou, no caso o espaço fechou, e aí a gente foi mexendo, e aí hoje eu tenho campo na minha casa, ali no Fialho eu tenho campo onde eu treino todos os dias, também é onde a Arqueria Gaúcha, que é o clube que eu, depois de um tempo, entrei aqui, que é o da minha técnica, desde que eu iniciei lá em 2014, é onde a gente tem dado aulas hoje aqui na região. Tá, e esse fica em Cachoeirinha? Não, aqui a gente tem o clube aqui em Itaquara, no caso. Aqui em Itaquara? Isso, aqui em Itaquara. Ali no Fialho, onde eu moro, é o clube Arqueria Gaúcha hoje. Tem uma das sedes, no caso, né, o CT Taquara, que a gente chama, que é ali onde o pessoal pode treinar, e eles também dão aula em Canoas. O espaço que tinha em Porto Alegre, depois da pandemia, da enchente,
está difícil de voltar a Porto Alegre. E, claro, eu sou leigo nesse esporte, tem que ser totalmente plano o local, pode ter alguma ondulação, assim, o terreno? Então, isso é uma parte interessante, porque se a linha de tiro, né, onde eu vou parar para atirar, e o alvo estão na mesma altura, não interessa ter um abismo no meio, não tem problema. Mas os dois, a linha de tiro e o alvo, tem que estar na mesma altura. Porque achar um local com 70 metros plano, assim, seria, nossa, quase impossível aqui, né? É difícil. O próprio campo lá de casa, a gente nivelou o campo e tem alvos que a gente teve que cavar um buraco ou teve que subir um pouquinho para ficar tudo no mesmo nível, porque o terreno é todo ondulado. Mas não tem problema se tem buraco no meio, desde que o alvo e a linha de tiro estejam na mesma altura, né? O arqueiro e o alvo estejam na mesma altura. E se fosse ter que ser plano, teria só um campo de futebol mesmo, alguma coisa assim, né? E aí tu não consegue tirar o pessoal do futebol para montar tiro com arco. Exatamente. E os campos, também soube isso aí. No caso, nos campos de tiro, atrás do campo tem que ter vamos dizer, tipo um para-balas, como a gente tem no tiro mesmo. Tu pode ter uma zona de escape só, que aí está determinada no manual de regras da World Archery, que é a confederação máxima do esporte. Tu pode ter só a área de escape, mas no caso de não ter uma área de escape, muitas competições eles sobem um paredão de madeira atrás, para realmente... se acontecer de uma flecha passar, alguma coisa, não corre risco de ninguém atrás. Mas se é uma área sem passagem, não tem problema. Se é mato ou coisa, não tem problema. Tá. E no caso, o equipamento que tu usa assim, para competição, 70 metros, mas o alcance dele, vamos dizer assim, útil vai até quanto? É aquela coisa assim, se tu botar 45 graus... Falando reto. Porque eu não atiro reto. Sim. O mais reto que eu consigo atirar é nos 18 metros. A 70 sempre vai ter um pouquinho. Exato, sempre vai ter um pouquinho de ângulo ali. Mas a competição antigamente era feita até 90 metros. E aí eles reduziram agora há alguns anos ali, 2012 eu acho, reduziu para 70 metros. Né? Trocaram o tipo de competição e aí ficou 70 metros como sendo a distância oficial. Mas o alcance é muito mais, assim, eu diria. E 70 metros é longe, né? É longe. É longe. E além de dar angulação, né, que é uma coisa que tu vai treinar, tu vai ter que... Né, tu tem essa experiência, a questão do vento também, isso influencia bastante. Influencia bastante. A gente, que é arqueiro, a gente diz que a gente normalmente tem dois ventos no campo, né? A gente tem o vento na linha de tiro, que é o vento onde a gente está, e o vento no campo. Quando o vento é no campo, a gente só... a gente pode, pela experiência, a gente pode só contramirar direto, ou a gente tira uma flecha mirando bem no centro do alvo e aí vê onde é que ela pegou. Ela pegou muito para a esquerda, então eu vou compensar o tanto que ela foi para a esquerda ou na direita, se é vento irregular. Se é vento regular, a gente pode ajustar na mira. A gente tem um dispositivo de mira, é meio arcaico assim, mas a gente tem um dispositivo de mira e aí é o que a gente acaba ajustando para puxar, né, para botar o próximo disparo na amarela. E aí quando o vento é na linha de tiro é muito mais complicado, porque daí a gente está segurando o arco, a gente fica balançando, aí é muito mais difícil de mirar. Enquanto o vento é no campo, tu está mirando firme, só tem que pensar onde é que ela vai ir quando bater o vento. E aí se o vento está em ti é muito mais difícil a situação. E quando é nos dois, aí tu realmente aí é o desafio total. E uma vez eu ouvi falar, cara, tinha um conhecido meu, ele praticava, mas cara, muitos anos atrás, em competição, usa alguma coisa para baixar o batimento cardíaco? É real isso? Então, é doping hoje. Hoje, como é esporte olímpico, é feito o antidoping nas competições e sim, não é permitido. Já teve atletas, inclusive, que foram pegos por isso. É beta-bloqueador? Beta-bloqueador é um dos principais assim, no arco que não pode. Sim. Não conhece. Não, é que para um tiro para rolar doping, para outra coisa não é. E se tiver um laudo então de utilidade médica ali que tu tem que usar para algum benefício cardíaco? Mas é que atualmente para a questão cardíaca ele está meio desuso, assim, tipo, tem outras coisas, né? Então, mais eficientes. E é aquela coisa, se tu tem que conseguir provar que tu precisa exatamente ele ali, porque se existe um similar que não é doping, eles te obrigam a usar um similar. No caso do esporte, essa é a obrigação. A não ser que não exista nenhum similar, e aí tu tem que usar o que é doping, tu precisa fazer uma liberação, né, ele tem especial. Uso, mas
Tem vários outros, né? A gente vai... É a questão de tirar o tremor adrenérgico, né? E realmente ele tira. Sim. O pessoal treina muito para superar isso, né? Essa é uma das principais dificuldades, assim, de se acalmar durante o disparo. Por isso que tem essa situação do beta-bloqueador ser usado, né? Mas E alguma coisa natural? Tem tipo, algum tipo de chá? Alguma coisa que deixa a pessoa mais... Aí é uma boa pergunta, eu não sei. Não sei, eu não... Dizem que suco de maracujá, né? Eu não sei, eu Nunca testou? Não. Já os queridos do bodybuilder gostam dos beta-2. Mas é o beta-2 agonista. Sim. Na verdade, é beta... Colinero? É beta-1 agonista. É, beta-1 agonista. Beta-1, beta-2. Bom, e no caso, assim, no anato, tipo, tem algum estudo específico para tu fazer, assim, esses cálculos de inclinação, ou isso aí é, vamos dizer, é empírico, assim, na prática? É muito empírico. A gente perde muita flecha quando a gente está iniciando. Acontece muito. Por exemplo, na minha mira ali, hoje ela está marcada para 70 metros. Essa é onde eu uso ela para 70 metros. Mas, quando tu está iniciando, tu começa em distâncias mais curtas até tu ir chegando na distância oficial, na tua distância de competição, né, no caso. E aí, a primeira vez que tu bota a mira, tu bota em algum lugar ali e tu atira. Ok, ela tá pegando no alvo. E aí tu vai ajustando ela até ela tá no centro do alvo. Beleza, cheguei nessa distância. Tem mais ou menos um saber empírico que diz que é 1 centímetro ou 1,5 centímetros a cada 10 metros. Que tu vai ter que baixar a mira para compensar a distância que ela tá ficando. E aí é mais ou menos isso que a gente seguia. Tu vai indo de 10 em 10 metros, baixando 1 centímetro, 1,5 centímetros, dando um disparo, até tu chegar, e aí quando tu chega na tua distância, aí tu faz o ajuste final para ver para realmente ver se está agrupando. O importante é primeiro chegar na distância e depois tu vai vendo onde é que está o grupo para carregar o grupo no meio do alvo. E como é que é um alvo? O alvo, ele é um... Isso não tem uma imagem aqui. É um papel de 120, de 1,22 m no caso, né? O da distância outdoor. Eu não lembro se tem alguma... Deixa o vídeo rolar aqui ali embaixo. É que no vídeo aqui tem... o vídeo, esse aí é no caso de uma competição a 18 metros, que eu tinha comentado, que é a distância mais curta. E aí o alvo, ele vai do 10... E dentro do 10 tem um X, que vale como critério de desempate, e aí vai até o 1. No caso, o alvo completo, esse ali, o que eu estou tirando o quadradinho. Aí, e aí do 10 ao 1, e o X é só o critério de desempate. No caso, a competição de 18 metros não tem o X, mas a 70 metros tem o X, que vale como desempate. E a 70 é um alvo de 1,22 m o papel. E a 18 é 40, se não me engano, o tamanho dele, o total. Nossa, 70 metros o 10 é também no CD, a 70 metros, também no CD. Sim. E o X também numa laranja, vai fechado assim também do X. E aí a pontuação máxima a 70 metros são 720 pontos. O recorde mundial hoje, se eu não me engano, está em 701. E assim... É difícil, muito difícil, porque tu tem que levar vento, a luz interfere, parece que não, mas a luz também interfere, porque na mira pode dar reflexo, alguma coisa, isso pode alterar um tiro, alguma outra coisa, são muitas variáveis, então no recurvo ninguém fez 720 ainda, o recorde é 701, e aí o cara errou 19 flechas do 10, é muito pouco. Tu falou arco recurvo, tem algum outro tipo? Sim. O recurvo, no caso... Tu quer mostrar? Deixa eu pegar aqui. Já aproveitando que eu estava falando antes da minha mira, essa aqui é a minha distância de 70 e aqui eu tenho uma marquinha que marca a de 18. Então, se eu vou tirar 18 metros, eu vou usar ela mais ou menos aqui. E quando eu venho tirar 70, eu uso ela aqui embaixo. E aí é empírico, eu estou de 18, eu vou ir a 30, vai cair aqui, vou a 40, 50, 60, 70, beleza, chegou na minha distância e aí depois eu só ajusto, ela tem microajustes aqui para regular depois no alvo.
Então, do arco recurvo. Deixa eu consigo virar aqui. Ele é recurvo pelo formato da lâmina. E o outro tipo de arco é o composto, que daí ele tem a roldana, que também é usado, ele é usado para caça, mas também é usado para esporte. Ele só não é olímpico. Ele é paralímpico daí. Para os atletas paralímpicos ele pode ser utilizado, porque os atletas paralímpicos têm muitas vezes mobilidade menor, né, mobilidade limitada, então eles podem utilizar o arco composto. Que eles conseguem atirar, tem atletas que não têm um braço, atletas que não têm os dois braços, atiram com arco composto. Mas para a competição olímpica dos convencionais, que é assim que se diz hoje, né, convencionais, é o recurvo olímpico, tanto que é chamado. E também o arco sem os acessórios, sem estabilizador, sem mira, sem um outro acessório ali também, ele é hoje que dizem de bare bow, que é só o arco, as partes principais ali, onde seguro e a parte que dá a potência, só isso que é a competição. Ele entrou há pouco tempo nas competições, assim. Que material que é feito? Eu ia perguntar o peso, a mesma coisa. Então, o material ele pode ser... Vamos lá, de novo. Aqui. O riser, essa parte branca aqui, ele é de alumínio, mas ele também pode ser de carbono. Tá? E as lâminas, que é aqui, que é a parte que dá potência para o arco. No caso, essa minha aqui, ela é de madeira, tem um centro de madeira e por fora ela é carbono. Mas também tem um tipo de uma espuma, e aí carbono ou fibra de vidro, depende da qualidade do material e do nível, né? Porque o arco trabalha muito nessa questão de nível. Tem arco iniciante, tem arco intermediário, tem o arco profissional. Esse aqui é um arco profissional. E estou dizendo do bare bow, a única diferença desse arco para o bare bow é que aí o meu tem os estabilizadores, a mira e aqui o clicker, que serve para mim... Que ele serve para medir a distância. Ele serve para dizer quando eu tenho que disparar, digamos assim. A minha flecha, ela está cortada do tamanho específico da minha puxada. Minha flecha aqui, ela está cortada do tamanho específico da minha puxada. Então, quando eu estou puxando o arco, eu vou chegar aqui e aí eu vou só fazer 1, 2 milímetros e aí ele vai clicar. Vai fazer aquele barulhinho ali e aí eu vou saber que é a hora de eu disparar. Para sempre ser o mesmo tamanho, né? Porque se eu puxar muito mais ou se eu puxar menos, vai dar muita diferença em altura. E, inclusive, já foi feito um vídeo da própria Confederação Internacional que eles mostram ali que 1 milímetro a 70 metros dá a diferença de um 10 para um 7. E assim, um 7 para um 10 é muito ponto. E que tu, mais ou menos, quanto pesa? O peso do arco no braço, para segurar ele aqui, é uns 3, 4 quilos. Já o peso da puxada, o meu chega a uns 25 quilos. Agora eu entendi porque eu treino diferente. Aqui a gente faz muito mais sustentação e aqui a gente faz muito movimento de puxada. É 25 quilos, parece risório, mas vai fazer isso 200, 300, 400 vezes num dia e começa a pesar. Eu vi ali que no início do vídeo tu faz um tipo de aquecimento. Sim. É só aquele aquecimento ou tem vários outros? Não, eu tenho uma sequência. Tem uma sequência. Eu ainda faço outros aquecimentos com uma TheraBand também, para mais uma questão de prevenção de articulação, tendões, porque condição do meu arco chega a uns 25 quilos. Isso eu não posso ficar sem atirar 1 ou 2 semanas, porque senão eu vou sentir muita diferença. Entendi. O arco, não sei porquê, mas ele é medido em libras. Então o meu ele tem 50, mais ou menos. Isso já é uma potência muito alta. A potência limite para o composto e para o recurvo não tem, mas para o composto dizem que é 60. Então é raro. Tipo, tu chega em 50 libras, realmente, tu tá de seleção, tu é alto nível, porque não tem porquê tu chegar nessa potência se tu não vai competir lá fora, onde tem muito mais vento, onde as situações são muito mais adversas. Porque aqui dentro do Brasil tu encontra o pessoal atirando de 32 a 46, 48 ali no máximo, que também já chega a ficar um pouco pesado. 48, né? 32 é o iniciozinho. Tu me comentou que tu tem uma preparadora, né? Sim. Tu quer falar um pouco da tua preparação? Ela é de cachoeirinha, né? É isso? Não, a minha técnica é de cachoeirinha. A técnica. A preparadora hoje ela é do COB. Da Confederação. Isso.
Aí eu trabalho com ela à distância, no caso, hoje, porque ela tá no Rio de Janeiro e aí eu tô aqui, ela me manda as planilhas, a gente troca uma ideia, grava uns vídeos para ela dos treinos de vez em quando e aí a gente vai ajustando as sessões, porque a gente trabalha alternando entre treinos de força máxima, treinos de potência e treinos de resistência de força, que é o que vai dando resultado pra gente, né? A gente vai intercalando entre essas três. E agora, no momento, como eu não estou participando de nenhuma competição, a gente está na parte de resistência de força um pouco mais para ficar mais leve, né? Terminou a temporada, estamos no momento de descansar um pouco, mas assim que tiver o calendário do próximo ano, a gente provavelmente já vai começar a trocar para força máxima e perto da competição a gente já começa a entrar em potência para diminuir a carga, aumentar a velocidade de contração. E já tem uma data definida para o ano que vem? Ainda não saiu o calendário da confederação ainda, não tenho previsão das competições. Eu sei algumas coisas por cima assim que podem acontecer, mas estou esperando ainda eles liberar o calendário oficial do ano que vem. Tá. Antes da gente falar mais especificamente da preparação, eu quero falar dos nossos apoiadores. Então vamos lá. Vamos agradecer aos apoiadores, então. Academias Gold Center Fit, nas cidades de Taquara, Parobé, Igrejinha, Rolante e Campo Bom. Então, pensou em saúde, pensou em academia Gold Center Fit, onde sua saúde vale ouro. Ótimos aparelhos, espaço kids, massoterapia, nutricionista, né, Will? O Will não tá me cuidando para ver se não vou errar aqui, ó. Que o Dirceu tá aí. Ô, Dirceu, não vou errar mais, tá? Prometo. Uma loja de roupa fitness, loja de suplementação, professor em sala em todos os turnos, para tirar suas dúvidas. Então, pensou em saúde? Venha para a Academia Gold Center Fit. Agora vamos falar do nosso outro apoiador, matéria-prima. Então, pensou em suplementação, pensou em matéria-prima. Hoje a gente trouxe uma linha da VitaFor, então um Whey For 3W, uma vitamina D3, uma Creaforte, que é uma creatina, um Ômega 4, que é um ômega 3 mais concentrado, é isso, William? O Q10, que é uma enzima, né? E o Isoforte é um whey mais isolado, é isso? Acho, eu não sei se não é de um whey veg, assim. É 80% de proteína vegetal, BCAA, 4,1 gramas de vitamina B12, uma coisa assim. Então, pessoal, se vocês pensam em suplementação, pensou na matéria-prima, nas cidades de Taquara e na cidade de Sapiranga. Clínica Movion, então, no bairro 15 de Novembro, em Igrejinha, com serviços de nutrição, fisioterapia, pilates, quiropraxia, liberação miofascial, biomedicina e ozonioterapia. Então, Clínica Movion, na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de Novembro. Loja Vida 3D, então, se você precisa de algum material que seja feito pelo... Não sei, lá no CP da Confederação. Ah, ele tá falando. E ele continua falando, eu vou falando aqui, então. Pessoal, então, Loja Vida 3D, primeira loja da cidade, em Taquara, em impressões 3D. Confeccionado em plásticos ABS. Confecção de brindes, porta-celular, troféus, chaveiros. Então, o que você precisar, entre em contato com a Loja Vida 3D, e aí eu uso o cadastro, que eles atendem seu pedido. E agora a gente continua com o podcast, então, com o convidado Matheus, falando em relação ao seu esporte. Explica ali, você explicando tudo a questão desse movimento que tu faz no final da... Isso, então, o arco, quando eu estou atirando, ele não tá, eu não estou apertando ele na minha mão, ele está só apoiado aqui no gordinho da mão. E aí na hora que eu disparo, ele só sai para frente, é a continuação do movimento. Porque se eu estou tensionando, né, se eu estou agarrado, eu estou tensionando no antebraço, e aí isso vai fazer com que eu tenha mais variação. Quanto mais força eu fizer, mais vai variar. Quanto mais relaxado tiver, mais suave vai ser o movimento. E aí é normal, pra gente é questão do disparo, é parte da técnica. Tá. Tu começaste ali em Cachoeirinha, né, enfim, o curso, mas aí como é que se encaminhou essa questão de tu começar a participar de competições, daí depois participar dos jogos a nível olímpico, assim? Eu comecei ali em Cachoeirinha e um dia minha técnica olhou pra mim e perguntou, tu quer competir? Eu pouco competitivo, né? Claro, quero competir sim.
Então vou começar a trabalhar para isso. E aí foi. Aí eu comprei meu primeiro arco ali final de 2014, começo de 2015. E dali a coisa foi só evoluindo, porque daí quando eu tinha meu arco, comecei a treinar em casa, e quando eu ia à cachoeirinha eu treinava 1 dia, 2 dias por semana no máximo, assim. Depois que eu tive meu arco, comecei a treinar 3, 4, até chegar a 5 dias por semana. E aí, treinando 5 dias por semana, o rendimento vai aumentando. E aí comecei nas competições estaduais. Das estaduais eu fui pro meu primeiro brasileiro, na época eu ainda tinha 15, 16 anos, aí eu fui pro meu primeiro brasileiro de base. Eu errei a data, eu comecei em 2015. Não sei. Uma hora eu me acerto nas datas, mas eu fui pro meu primeiro brasileiro de base, era meu último ano na categoria, hoje é sub-18, mas na época era cadete, e a gente se voltou de lá com uma medalha de bronze por equipe. E foi assim, primeiro brasileiro, eu tinha 1 ano e pouco de esporte, já voltamos com medalha, foi muito importante para o clube, para a equipe, para a gente continuar. E aquilo ali me motivou muito mais a continuar, porque se com tão pouco tempo eu já tinha, chego lá, já tinha feito bonito, né, voltava a medalha para casa, o que eu me esperava ainda pela frente. E aí fomos saindo, fui trocando de arco, por essas medalhas de brasileiro a gente consegue o apoio com o governo federal, do Bolsa Atleta, e aí eu fui comprando meu equipamento aos pouquinhos até ir chegando num arco melhor. E aí hoje eu, por ser atleta da seleção, e a gente tem patrocínio dos equipamentos, a maior parte do meu equipamento é via patrocínio, eu não paguei por pouquíssimas coisas que tem ali hoje, eu paguei, o resto é patrocínio, então é evolução, dá para chegar lá, é muita dedicação, muito trabalho, mas dá para chegar lá. A questão de patrocínio, assim, tu precisou ir muito atrás do patrocínio ou foi fácil? Porque a gente já conversou com vários outros atletas, até de luta, e a dificuldade, eu até fiz turismo, a dificuldade do pessoal é conseguir um patrocinador que conseguir. Para ti foi difícil ou aconteceu no nosso? Então, eu não tenho patrocínio de dinheiro, a gente tem patrocínio direto com a marca. É a marca, via o técnico que estava na época na confederação, ele conseguiu pra gente ali o contato com essa marca e aí ele conseguiu o equipamento pra gente utilizar. E aí desde então a gente mantém esse contato com eles e estamos conseguindo manter o equipamento chegando. Mas no Brasil é muito difícil essa questão do patrocínio mesmo pra gente, ainda mais o esporte aqui, né, na tradução virou tiro com arco. E aí muitas vezes quando tu chega e tu fala que é tiro, já quebra a questão. A pessoa pode até querer, mas aí não quer se associar com a palavra, né, com o negócio do tiro. Então aí a gente fica muito de fora nessa situação. Então a gente tendo o patrocínio do equipamento já é o suficiente, assim, pra gente hoje. É o que ajuda bastante, a gente consegue fazer, né? Se conseguisse outro seria melhor, mas o que a gente tem hoje, dá pra se virar. Essa empresa que te apoia, ela é da onde? Da Coreia. Essa é da Coreia. E é da seleção toda. A seleção toda, se não me engano, hoje está com o material deles. É um dos tops. Tem 2 ou 3 marcas assim no mundo que são as principais e aí a gente conseguiu fechar com essa aqui. No caso, a nossa é a WinWin, que é uma marca coreana e é muito bom, um dos melhores arcos que eu já usei. E, Matheus, seria mais ou menos quanto em valor para te adquirir um arco, assim? Tirando imposto? Tem mais isso. Só na conversão hoje, se for pensar no dólar hoje, 5,50, né, chutando para baixo, o Rider e lâminas é $1.000 cada um. Então ali já tem 11 mil reais. Tu joga mais 100% de imposto em cima, que é o que a gente paga. 20 e poucos mil reais. Só aqui. Só no material. Só no arco. E aí é bem complicada a situação pra gente importar esse material, porque não tem. Tu importa, ele cai na receita e tu tem que pagar em cima. E se tem uma loja no Brasil, a loja do Brasil normalmente vai importar, vai pagar, e aí tu vai estar pagando em cima ainda. Mas é o que a gente faz porque é difícil. E tem bastante atletas como tu aqui no Brasil? No Brasil a gente tem, acredito que no Brasil todo deve ter uns 500 a 1.000 atletas, se não mais ainda. E são separados por categorias, como tu falou, né? Sim. Tem os atletas de base, é sub-15, sub-18, sub-21. E aí tu entra na categoria Open, ou adulto, que vai dos 21
dos 21 aos 49, e aí depois tem a categoria Master, que é dos 50 a mais. E agora eu acho que eles inventaram não, eles criaram uma categoria veterano, que daí deve ser mais? 65 mais, se não me engano. Eu tô um pouco perdido nessa questão das categorias, mas é mais ou menos isso. E aí tu tem as divisões por categoria, por classe, recurvo, composto ou verbal, e o divisão, masculino e feminino. Feminino também. É separado. E assim, ali na escola vocês dão aulas para crianças que se interessem? Sim, sim. Normalmente a partir dos 12 anos que se inicia, porque os arcos eles são grandes. No caso, o meu é o segundo maior tamanho, porque ele tem um tamanho maior ainda. Então, precisa de uma certa estatura para poder estar ali para o arco não bater no chão, para ela conseguir executar o movimento certo. A gente tem arcos menores, mas ainda assim não... dá para trabalhar, dá para se ajustar. Né? Tá, e quem tiver interesse em fazer essas aulas, entra ali no teu link e chama? Na bio? Pode pesquisar Arqueiria Gaúcha, que é que é a escola aqui que a gente trabalha. Foi o meu clube durante muito tempo, então eu estava aqui no Rio Grande do Sul, e a Alexandra, que é a minha técnica, ela é quem coordena ali, então pode entrar ali, se não me engano, dentro da página da Arqueiria Gaúcha tem o Agende Sua Aula com o link para o WhatsApp ali, então é só clicar ali e conversar com ela e agendar a aula. Tem tanto em Canoas quanto aqui em Taquara. Quais são assim, os países que lideram assim, esse esporte? Tem algum que se destaca mais? Ou... Com certeza. A Coreia é o principal. Não tem. Hoje, os coreanos eles dominam. Eles ganharam... teve um cara que ganhou a medalha olímpica na dupla, na equipe e no individual. Ele tirou as 3 medalhas. E assim, a Coreia ela é campeã por equipes, no feminino, se não me engano, há 10 jogos consecutivos. Então, 10 jogos consecutivos a equipe da Coreia é campeã por equipes no feminino. Nossa. Uma hegemonia, né? O treinamento deles, o jeito que eles fazem para chegar lá é muito diferente, porque eles têm muitos praticantes, então eles trabalham do jeito, eles botam muita gente, e aí o que dizem do esporte de alto rendimento é aquilo, é o 1% do 1%, do 1%. Então tu vai tirando, chega lá eles têm, a seletiva dos caras é absurda, o nível da seletiva dos caras é mais alto muitas vezes que o nível de uma competição a nível mundial, porque o treinamento deles é muito pegado, eles inclusive já fizeram com alguns atletas que durante um tempo apareceu na mídia pra gente que é do esporte isso, que eles faziam os atletas saltarem de bungee jump para perder o medo. Porque se tu consegue saltar de bungee jump, tu sobreviver, o que é tu ir ali numa eliminatória, né? Tu não vai ficar nervoso numa eliminatória. É para tu vencer os teus medos, eles têm um treinamento muito específico para realmente chegar no alto nível. E nas Olimpíadas, uma coisa legal é que eles botam um medidor de batimento nos atletas. Tu olha os coreanos, eles estão sempre ali, 80, 90. Aí tu pega outros atletas ali, 100, 120. Tu pega o italiano lá, que tem... O italiano é legal porque o italiano sempre é aquela coisa mais esquentada, né? O italiano tá lá 150, 140, o cara tá nervosão, mas ele tá lá, tirando tá fazendo, mas é de cada um. Mas os coreanos são muito... Os caras estão sempre centrados, é bem... Assim, quando a gente vai contra os caras, é aquela coisa tipo... Ok, temos que atirar muito bem agora. É sempre assim. Mas pela forma deles, o país deles já tem uma tradição de tiro com arco, assim. Já é uma tradição lá. Eles têm escolinhas, as crianças entram lá com 5, 6 anos, as crianças já estão lá puxando borrachinha, puxando elástico para aprender a forma. Ficam meses, anos, puxando só borrachinha, só fazendo simulação. Aí depois aqui aguenta ficar tanto tempo assim, aí vai pro arco, aí fica só simulando com o arco, aí depois começa a tirar. Só que quando ele começa a tirar, ele já tá com uma forma muito boa, né? A forma que a gente diz é a postura, no caso, para atirar. Então, o treinamento dos caras é outro nível, né? O que eles têm lá numa escolinha, a gente tem no Brasil inteiro. Uma vez eu estava conversando com um cara da França e ele estava contando que na região dele, uma etapa do regional reuniu mais de 1000 atletas. Aqui no brasileiro a gente reúne 200, 300 atletas. No brasileiro, no país inteiro. Então é bem... Aí nessa conversa com o cara ele ainda comentou que eles ficam
chateados, né, quando eles perdem pra gente, porque a gente tem tão pouco praticante que é aquela galera que realmente está ali, está treinando, está se dedicando, e aí chega lá e enquanto eles têm um monte de gente atirando, eles não conseguem chegar no mesmo nível que a gente, que tem muito menos gente, e vai ali, tipo, o cara se dedica, vai e chega lá. Você fala em investimento, tudo. É diferente, né? Aqui a gente recebe em real e tem que comprar em euro e em dólar. Lá eles recebem em euro ou dólar e compram em dólar, que é muito mais tranquilo. E a questão das escolas de treinamento, assim, certo? A gente deve pesquisar no esporte, tem muita diferença entre, sei lá, o estilo do francês, o treinamento deles, como o pessoal treina aqui no Brasil. Então, qual é a tua visão sobre isso? É diferente, assim, eu não sei, eu não posso falar muito, eu não tenho conhecimento para falar disso, assim, mas é diferente. Tu vai ver o treinamento coreano é uma coisa, o treinamento do americano é outra, tipo, tem as suas escolas. A escola coreana é uma coisa, a escola dos Estados Unidos é outra coisa. E aí, aqui no Brasil, tá se criando a escola brasileira. Porque nesses países onde tu tem muitos praticantes, tu tem o head coach, e aí, tipo assim, tu chegou na mão desse cara, ele vai te mexer pra tirar do jeito que ele quer que tu atire. Se tu atirar e tu fizer ponto, perfeito, tá na seleção, tu continua ali. Não, tu não tá fazendo ponto, atirando do jeito que o cara quer, tu sai e sobe o outro que tá fazendo. Então é muito isso, onde se tem muitos praticantes, é mais ou menos assim que as coisas acontecem. E aqui no Brasil, o que meio que acontece é que a gente não tem tantos praticantes, então tu vê muito mais a individualidade de cada um, tipo, ok, tu faz ponto desse jeito, isso aqui funciona, tá, mas vamos ajustar isso aqui, beleza. E vai indo, tu vai ajustando cada um da forma que é melhor pra ele. E não é assim, é assim, é assim, e aí tu fez ponto, tu fica, tu não fez ponto, tu vai embora, porque tu não tem gente no Brasil, tantos atletas assim no alto nível. Tá. E quais competições tu já participaste? Eu já participei de Mundial, de World Cup, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Pan-Americano, fora os nacionais, estaduais aqui, mas então, já dei uma volta bem grande, já participei, acho que só não foi nas Olimpíadas, das competições que tem no arco, mas já fui em Grand Prix, assim, que é outro, é parecido, é uma competição aberta, mas que vale pro ranking mundial também. Tu já foste a vários países? Já. A maior parte aqui na América mesmo, aqui nas Américas. Já fui para Colômbia, já fui para o Chile, já fui para o México, já fui para o Paraguai, e aí o resto foi na Europa. Aí fui para a Alemanha, para a França e para a Turquia. Acho que foi isso. Alemanha, França e Turquia. Deixa eu perguntar um negócio. Uma curiosidade, quando tu sai pra fora, tu vai uns dias antes, claro, e também para se adaptar ao clima da região, ao solo, para atirar, para ver como é que tu vai se sair, ou isso é meio... Depende. Não é sempre que a gente consegue chegar com antecedência. Às vezes a gente chega 1-2 dias antes da competição. Aí é fuso, tudo, a gente chega na hora e vê. Mas quando a competição é muito importante, normalmente a gente chega com um tempo de antecedência maior para se preparar, treinar e tá bem focado para aquela competição, bem ambientado. Mas se não é a competição mais importante do ano, a gente chega um pouco mais perto, porque é um gasto muito grande de hotel, alimentação, translado e tudo mais para a gente ficar lá fora. Não somos nós que vamos por conta própria, quem manda a gente é a confederação. Eles escolhem a qual que vocês vão ir. Isso. Em 2023 nós fomos com 15 dias de antecedência, se não me engano, 10 dias de antecedência para a Turquia para uma competição. A gente se ambientou, acostumou com o fuso, tudo ótimo, só que o gasto com a confederação foi muito alto. E aí é aquela coisa, eles gastam muito e às vezes o resultado não é o esperado, então não dá sempre tem que escolher e jogar bem com a batalha que quer ganhar. Entendi. Pro Mundial, quando a gente foi pro Mundial, que o Mundial valia a vaga olímpica, a gente foi com antecedência, ficou no Mundial, e aí, como já tinha uma outra competição perto, a gente ficou treinando lá e foi para essa competição em seguida. Nós não conquistamos a vaga no Mundial, mas o nosso resultado foi bom, assim, nas competições ali, porque nós já estávamos ambientados e estávamos treinando para isso lá. Tá, e deixa eu fazer outra pergunta. Tem um circuito para fazer de competição para chegar até a vaga para conquistar, para ir para o Mundial? Para o Mundial,
Ou tipo, tu só pode, tu pode só vou nessa pra ir pro Mundial. Para ir pro Mundial, eu acredito que é sempre, só vão seleções. Não vai ninguém, não é uma competição aberta, somente seleções. E aí as confederações lá selecionam os atletas e eles podem ir. Tu não tem uma competição prévia que te dá a vaga. Tipo, aqui nos Jogos PAN ou no Campeonato PAN, aí tu tem essa questão. Para ir para os Jogos PAN tem que chega em tal lugar no Campeonato PAN. Aí tu precisa ter essa colocação. Uma pergunta que eu queria te fazer. Foi em diferentes países tem a questão da diferença de temperatura. Isso interfere bastante no tiro, para a trajetória? Ou não? Um pouco. Normalmente a gente compete no verão, né? É uma competição de verão, então não afeta tanto. Mas a gente já pegou muito frio no Chile e também na Alemanha, chuva e frio. O frio é o que mais atrapalha. Na realidade, muito frio e muito calor é muito ruim também, mas o frio eu acho que é o pior, porque a gente tem que botar muita roupa para se manter aquecido e aí acaba atrapalhando, porque a gente usa, depois que a gente dispara, a corda vem aqui na direção do braço, então se tá com muita roupa aqui, ela pode pegar e desviar, e aí isso atrapalha no resultado lá no alvo. Então é aquela coisa, tu tem que escolher se tu quer ficar com um pouquinho de frio e acertar um pouco mais, ou se tu vai preferir se esquentar, porque depende de cada um, né? Mas ela não atrapalha a trajetória da... Não, só a chuva, né? A chuva ela vai causar o peso tanto na corda do ar, que vai deixar a corda um pouco mais pesada, vai diminuir um pouco a velocidade, e até mesmo se a chuva for muito forte, vai baixar as flechas no alvo. A gente está acostumado com... Começou a chover, a gente já está mirando um pouquinho mais alto do amarelo para poder ter... É aquela coisa, é o empírico, né? A gente sabe, cada um sabe do seu, cada um sabe o quanto mirar e se tem que mirar ou não. E mesma coisa, Matheus, agora a gente queria entrar na questão da preparação física, porque na verdade a gente convidou porque a gente te viu treinando lá na academia e eu não conseguia entender o que realmente tu fazia, só que eu vi que tu estava treinando para uma coisa específica, porque tu fazia movimentos às vezes de LPO, às vezes tu estava fazendo agachamento, às vezes tu fazia... sei lá, um momento lá, não sei como é que chama, tu levantar um peso só com um braço, e daí às vezes tu estava fazendo momentos bem explosivos, às vezes momentos diferentes. Como é que é essa questão da preparação física para o esporte do arco? Então, não existe um manual de preparação física para o tiro com arco. A gente começou a trabalhar muito com a preparadora física e aí ela também foi se ajustando a gente, vendo as especificidades do esporte e especificidade de cada um, que a gente comentou, né, do estilo de treinamento do Brasil. E aí o tiro com arco, como é um esporte, a gente pratica em pé, a gente fica horas e horas do dia em pé na linha de tiro, né? A gente para sentar só quando a gente vai descansar, a gente caminha, dependendo de quantas séries a gente faz no dia, isso é a quilometragem que a gente faz. A cada 10 séries é 1,4 km que a gente fez no dia. Então se o cara vai fazer 30, 40, 50 séries num dia, só vai aumentando quanto tu caminha. Então é uma preparação muito voltada para essa questão de resistência, assim. Como tem essa questão da massa do arco, né? A massa do arco também ela é deslocada, ela não está aqui na minha mão. Nos abusadores, eu tenho pesos nas pontas dos abusadores para manter o arco mais estável. Então, se eu não tenho o core muito forte, na hora que eu subir esse braço, eu vou tombar para frente. Então, eu tenho que ter muito estável, muito forte aqui e fora todo, né? O conjunto todo tem que ser muito forte, muito treinado, muito estável para tu conseguir. Inclusive, tem alguns estudos que já avaliaram essa questão do equilíbrio e do deslocamento do arqueiro enquanto ele está disparando para ver se realmente influencia tanto assim. E as conclusões é que para chegar no alto nível, que sim, se é necessário ser estável. Então a preparação física tem muito voltado para esse lado, né? E enquanto o cara é atleta, o objetivo dele é ser forte, então a gente fica sempre alternando entre a força máxima, a potência e a resistência de força. A resistência de força é meio que o descanso. Quando está mais leve, fora do período de competição, ou pós-competição, tu precisa dar uma descansada, porque quando tu vai chegando na competição, tu tá subindo, né? A periodização tu vai subindo, tanto disparos quanto a academia. Então tu vai subindo, chegou na competição, e depois dá uma baixada para poder dar uma descansada, senão o cara quebra em algum momento, né? E aí tu vai fazendo esse crescimento. E aí força máxima, inclusive a Yane, que é a minha preparadora física, ela sempre briga comigo. Pega menos peso aí, Matheus. Poxa, tá pegando muito pesado.
tá bom pra mim, não tá pesado pra ti, mas tá dentro pra mim. Mas realmente é bom ela tá em cima porque às vezes eu exagero um pouquinho. E a parte física, vamos dizer assim, quantas vezes por semana tu... Eu treino, assim, 6 vezes por semana é o ideal. Eu faço musculação 4 vezes e repito a ficha, né? Eu tenho 2 fichas e eu repito a ficha uma vez na semana e teria 2 dias de cardio ainda, que é para ajudar nessa questão do batimento cardíaco, para se manter, né? Se subir muito, no caso do eliminatório, do nervosismo, poder voltar ao basal mais rápido. É o mais baixo, mais rápido. Cardio de alta intensidade, costuma fazer o moderado? É moderado. Não é para aumentar o limiar aeróbico. É para manter ali Ele estável. Exato. E dentro desses dias, quais são os exercícios que tu tem na tua planilha? Depende muito da ficha. Se a força máxima é o básico, é agachamento, terra, barra e supino. Força máxima é o básico do básico. Vai ali 4 séries, 3 a 5 repetições, carga e ali descansa bastante, faz ali, descansa bastante, faz. E é isso. É um treino demorado porque eu fico muito tempo descansando, né? Porque eu preciso desse descanso para ficar nessa questão. O treino de potência, normalmente a gente trabalha mais com a LPO. Eu gosto da parte da LPO, já treinei, não treinei oficialmente a LPO, mas já fiz um pouco, e aí gosto, e aí vou desenvolvendo técnica e trabalha bem essa parte da potência da LPO, para não precisar ficar tão fixo na questão de máquinas de academia e tal. Muitas vezes a gente trabalha só com barra, anilhas, e esse é o treino de potência. E o treino de resistência de força é um treino mais tradicional de academia mesmo. Usa as máquinas, entra bíceps, tríceps, faz os grupos musculares né, mais distais, assim, não só do básico, né, tu já vai um pouco mais para os exercícios, mas sempre muito abdominal, muito core, muita estabilização, muitos exercícios aqui envolvem com a bola suíça, de equilíbrio com a bola suíça, ou estabilização pranchas, prancha lateral, prancha frontal, ponte, muitas vezes com um super band ou mini bands para causar uma instabilidade ou para trabalhar alguma outra coisa junto no movimento. E o apoio, aquele que uma vez eu te ajudei a fazer com a anilha nas costas, é justamente para reforço de core. Também. Porque daí era também um pouco para ganho de força. Naquele lá eu tava em força máxima ali. Sim. Também entra um pouco do apoio junto. E aí para ganhar força, porque agora eu tô em resistência de força, eu faço supino, aí logo em seguida eu faço crossover mais apoio. Tá. E aí, provavelmente daí quando estiver fazendo potência vai ter, ou vai ser o supino fazendo com menos carga e potência, ou vai entrar na questão da LPO daí do giro. Entendi. E em questão da tua alimentação também, como é que funciona na época de campeonato, pré-campeonato? A gente tenta não alterar muito, né? A gente tem hoje, via confederação, via COB, a gente tem uma nutricionista que atende a gente e eu tento não mudar. A gente tem a estratégia nutricional, a gente testa ali, vou botar um outro suplemento. Então vamos testar em uma competição estadual, uma competição não tão importante, e vamos ver como é que se sente, se funciona, se não funciona. Mas a alimentação tenta se manter sempre o básico. Não é para manter a massa, não é nem para perder, para secar, nem para aumento da massa muscular. É para se manter ali estável, mas para tu ter energia. A gente conversa muito com ela disso. Eu cheguei na competição, cheguei no intervalo, tava passando mal, cansado. O que tu pode fazer? Tu vai tomar tal coisa, misturar tal coisa e vamos ver como é que fica. Deu legal. Não, vai tomar só um gelzinho de carboidrato. Não, ou prefere comer. Vai testando. Sou muito mais do que prefere comer do que da suplementação, mas eu também trabalho muito com a suplementação, porque tem horas que não dá. Tu não consegue preparar e coisa, e muitas vezes em competições internacionais a gente também não tem o tempo de preparar alguma coisa, não consegue, então a gente vai para a parte da suplementação que tá aí para auxiliar para a gente manter o rendimento. E o treino específico com o arco, qual é a frequência semanal? Eu treino 6 dias por semana, podendo ser 1 ou 2 sessões por dia. Aí agora eu tava cursando faculdade, ainda estou no caso, não terminando esse semestre, eu estava fazendo só 10 sessões semanais, fazia 10 sessões semanais, mas a gente dá para chegar a fazer mais ainda, para diluir o volume de tiros, porque durante a semana
Né? Na periodização, o mínimo assim é uns 1000 tiros, que seria o mínimo para manter o básico, seria uma semana de baixa. E aí a gente pode chegar até 2000 tiros numa semana. E aí tem dois turnos de descanso. E a academia mantendo todos os dias. Todos os dias. Quando tu fala em sessão, é que a gente não entende. O que seria uma sessão de quantas vezes? Tipo, é uma sessão série. É um turno, uma manhã ou uma tarde. Então, se eu treino 10 sessões, então eu treino manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, entendi. 10 sessões. Entendi. Nossa, é bem intenso. Mas é esse aí. É que como a gente não entende, a gente pergunta, né, pra saber. Sim. E muita gente também tem essa curiosidade. Tanto é que a gente te viu treinando, né, e fui falar contigo. Mas, nossa, é bastante, né? É bem intenso o treino de vocês. Sim, como a gente passa muito tempo em pé, muito tempo caminhando. Eu chego na academia cansado do dia, porque eu prefiro treinar na academia de noite. Porque se eu treino na academia de manhã e eu vou tirar de noite, ou de tarde, eu tô muito cansado da academia. E o treino que é o principal, que é o foco, que é o arco, às vezes muitas não rende pelo cansaço, pela fadiga muscular. Aí eu prefiro deixar a academia para de noite, que é o complemento do arco. Interessante. E no caso, Milton, quantos dados, quantas flechas tu tem que ter? A gente Tu normalmente... vai lá e tu busca elas. Isso. É aquela coisa, né? Eu atirei meu dinheiro, vou lá buscar meu dinheiro de volta. Mas eu tenho 12. Normalmente elas são vendidas em indústria. Na competição a gente usa só 6, mas é bom a gente ter as 12 na aljava, que é onde a gente carrega as flechas. Porque muitas vezes pode acontecer. Por exemplo, tem essa pecinha azul aqui, é o que a gente chama de knock, que é onde encaixa na corda. Pode quebrar. Um arqueiro pode acertar, ou eu mesmo posso acertar ela no alvo, aí quebra. Muitas vezes pode estragar. Tem uma pecinha metálica por dentro que é para proteger a flecha. Então, se amassou, se quebrou, eu não posso usar essa flecha de novo sem reparar, sem trocar essa peça. E no meio da competição eu não consigo fazer. Então, eu só tiro ela e pego a próxima. Ou rasgo uma pena, pode acontecer um monte de coisa. Mas aí é bom sempre estar com todas a pronto uso. Entendi. Elas são de metal. Essa aqui é de carbono e alumínio. Ela tem um corpo de alumínio por dentro e é revestida com carbono. E essa aqui é a top de linha, até o momento é a top de linha. Tem flecha só de carbono e também tem flecha só de alumínio, mas para tirar 70 metros, alumínio e carbono tem sido o melhor caminho, tem sido o melhor resultado. E tu treina normalmente a 70 metros ou tu treina as distâncias? Eu normalmente treino a 70. Eu faço tiros a mais curta distância para a questão de aquecimento e tipo, hoje eu vou trabalhar isso aqui. Então eu vou ali de pertinho, 5, 10 metros, atiro para entender o que eu tenho que fazer, ver alguma correção e depois eu vou a 70 botar em prática. Quando tem uma competição a 18 metros, ali eu treino um pouco a 18 metros também para ambientar, porque é diferente a sensação. Não é tanto visualmente, mas a sensação pra gente é muito diferente. Tipo, 70 é aqui, 18 parece que é aqui, mas na realidade é um pouquinho assim de diferença, não é tanto. Muito bom. Vamos falar novamente dos operadores aí, velho. Então vamos lá, enquanto vocês conversam aqui, eu falo aqui com o pessoal de casa. Então, vamos lá. Então, pessoal, apoiadores, então, matéria-prima na cidade de Taquara e Sapiranga. Academias Gold Center Fit na cidade de Taquara, Parobé, Igrejinha, Rolante, Campo Bom. Taquara vai mudar o local, mas fiquem de olho no link da bio que o pessoal vai avisar quando vai ser essa mudança. Já tem alguma data definida, Will? A mudança da academia aqui de Taquara para o outro local? Não tem uma data bem definida ainda. Tá, então vocês cuidem ali que o pessoal fala ali ou tipo anuncia o dia que vai ser a mudança, mas por enquanto continua no mesmo local em Taquara. Matéria-prima então com essa linha da Vitafora, então com essa linha completa e outra suplementação você encontra na matéria-prima nas lojas de Taquara e Sapiranga. Clínica Movion, né, na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de Novembro, e Loja Vida 3D. Pessoal, tem o Instagram do pessoal aqui. Se você estiver precisando de alguma coisa que seja confeccionado em plástico ABS, entre em contato com a Loja Vida 3D. Bastante gente na live, bastante gente entrando agora. Perfeito, então quase uma horinha. Já quase uma hora.
Matheus, eu queria te pedir, te agradecer ao ter vindo, né? Ter disposto a trazer o equipamento aí. Para nós, até eu não sabia que tinha aqui em Taquara, né? Uma escola de... Sim, a gente começou... Eu comentei antes ali, depois da pandemia, a gente tinha espaço em Porto Alegre e tinha espaço em Taquara, só que sempre Porto Alegre era mais visto assim, né? Trabalhado mais lá em Porto Alegre. E depois da pandemia, que foi utilizado no espaço público, foi utilizado como hospital de campanha, foi difícil o retorno lá para dentro. E aí, depois agora, no começo desse ano, teve enchente, também foi usado como abrigo temporário, então não se pôde voltar a Porto Alegre. E aí, desde a pandemia, a gente está usando o espaço ali aqui em Taquara, que é um espaço privado, né, o sítio dos meus pais, então a gente abrir o sítio para realmente poder manter a prática. E hoje é um dos poucos campos oficiais que tem aqui no estado para competições. Vocês fazem competições ali? Sim. Inclusive, agora dia 7 de dezembro vai ter a última etapa do estadual e vai ser lá. Porque é um dos poucos campos que eu falei. Está abrindo um campo em Canoas ali, se não me engano, também tem a previsão de abrir um campo em Canoas para provas, mas hoje está sendo tudo realizado aqui em Taquara. E essas competições são abertas para o público assistir? Sim. É aberto. O sítio é meio escondido, mas dá para chegar. Sempre no site da federação vai estar lá a chamada para competição e tudo mais, então sempre dá para dar uma conferida ali, que tem o endereço, se não me engano. Entra ali. Coloca arqueria. Como é que é? Arqueria Gaúcha. Arqueria Gaúcha. Também, vai lá também. Também tem. Pra agendar a aula e tudo mais, provavelmente vai, se for aqui de Taquara, provavelmente vai ser ali e é com o Alexandre aí. Tá. Gaúcha, não. Arqueiria. Arqueiria. Ali já apareceu. Escola tiro com arco. Isso aí mesmo. Vamos seguir, então. Porque é legal divulgar, até se quando tiver competição, se quiser nos avisar, a gente pode divulgar, isso é interessante, né? Ali, a aula em Taquara, a vivência de arco e flecha. A vivência é a aula experimental, que nem disse. E aí é uma aula 100% prática. Tu chega ali, tem uma explicação do como é que é o material, do que é o arco, o que é a flecha, como é que tu vai fazer para tirar, tu passa pelo aquecimento, e aí tu já vai ali para a linha de tiro e já começa a prática direto. Na época que eu iniciei era muito diferente disso, né? Que era um curso, a gente ficava sentado em sala 2 dias, e no final do curso a gente ia lá e dava uns tirinhos. E ainda assim eu persisti. E hoje não, hoje a gente já trabalha com aula 100% prática, chega ali, tem explicação básica, aprende a regra de segurança, que é principal no esporte, e já sai atirando. E se gostar, aí continua. Sai atirando. Exato, porque tu não precisa atirar para ser alto rendimento, tu pode tirar por recreação, tu pode tirar por ser um atleta de final de semana, tu vai ali, tu gosta, se diverte, é algo que tu gosta de fazer e tu quiser competir, tem as competições estaduais, e aí se tu estiver realmente empolgado, tu pode ir para um campeonato brasileiro. São campeonatos abertos, tu se inscreve e vai e participa, a seu critério. E daí tu tem que se filiar à federação? Isso, para participar das competições estaduais tem que ser filiado à Federação Gaúcha. E aí, para o campeonato nacional, tem que ser filiado à Brasil Arco, que é a Confederação Brasileira. E se tu quiser o teu resultado no ranking brasileiro, aí tu paga a federação e a confederação, mesmo sem participar do Campeonato Brasileiro. Porque as etapas do estadual são válidas para o ranking brasileiro. E aí, desse ranking, hoje, inclusive, desse ranking é feito o Bolsa Atleta também. Que legal. Então, o ranking que tu faz a prova no seu estado, depois do final do ranking, tu pode, se estiver no top 3, tu pode ganhar um Bolsa Atleta. Né? Se candidata, aí pode ser que ganhe. E o teu espaço lá, qual é o nome? É o Centro Taquara. Bota ali. A gente só não tem o Instagram, não tem Instagram. Porque é o dentro da arqueria. Entendi. Tudo junto ali. Mas algumas fotos ali, se eu não me engano, essa foto... A terceira. Mais à direita é lá. A gente tem a localização. Se botar no Maps, aparece a localização da Arqueria Gaúcha. Algumas fotos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro Paralímpico, que também temos atletas paralímpicos.
Bem legal. Muito Saber legal. que tem aqui em Taquara, não tinha nenhuma ideia. Temos atletas de base também, que agora a Alexandra voltou lá de João Pessoa com os atletas e eles foram para os Jogos da Juventude. Inclusive esse ano ela viajou junto com outros atletas para a Ginasíade, então tem para todo mundo poder participar e se divertir com o esporte. Muito legal. Olha, Matheus, a gente te agradece mesmo por ter vindo. Não sei se tu quer deixar para os nossos seguidores aí alguma mensagem, convidar o pessoal aí, fica ali o espaço para ti. Eu agradeço o convite, muito bom poder vir aqui, falar um pouco sobre o meu esporte e divulgar, né? É importante essa parte da divulgação e desmistificar um pouco, né? Não é só o Robin Hood, né? Existe o esporte olímpico, tem arqueiros, né? Hoje, até uns meses atrás, o número 1 do mundo era do Brasil, né? No tiro com arco, então é um esporte que vem crescendo e quanto mais a gente puder divulgar, mais a gente puder praticar, é ótimo. É um esporte que eu adoro, então eu sempre vou puxar a brasa pro meu assado e vou querer chamar todo mundo para praticar também. Esse que tem uma experiência, vai uma vez só, não gostou, tudo bem, mas foi lá, tentou e Legal. tá movimentando um pouco o esporte da região aqui. Então tá, mas é só as homens vão lá, né? O esporte sempre. É muito legal. Marcar dar uns fechados. Agora nas férias, né, a criançada sem aula, né? Botar pra fazer umas aulas, né? Sim. Eu acho que não tá lento ainda. Daqui a pouco tu acha um Exatamente. atleta. A gente tinha, no colégio que eu estudei em Morungava, a gente entrou lá com eles e estava dando aulas dentro do colégio. Inclusive tinha, minha mãe no caso dava as aulas lá, ela é técnica também, e ela estava com uns 4, 5 alunos na época. Mas aí, pandemia, né, aquela coisa, Sim. mas ela estava com 5 alunos e o pessoal realmente estava empolgado e tinha gente que todos tinham um grande futuro ali. Se eles continuassem praticando, tivessem, né, desde aquela época, tivesse continuado, hoje estavam aí, nível brasileiro, bem tranquilo, tirando e ganhando medalha. Então é um esporte Muito legal. muito bom. Perfeito. Então, como sempre, fecha lá. Eu agradecer então a presença do Matheus, é massa a gente abrir assim para esses esportes que às vezes nós vivemos uma bolha assim do fisiculturismo, não temos muito acesso, né? Acho muito interessante ver como o Brasil também vem prosperando assim nesse parâmetro mundial, né? Acho muito bacana isso. Agradecer então ao pessoal que esteve aqui presente com nós na segunda-feira. Logo mais esse material vai subir em alta resolução de imagem, um excelente áudio para todo mundo acompanhar. Se possível, os amigos do Matheus aí também, né? Fazer a divulgação, compartilhar esse arquivo aí para a gente ter mais acessibilidade, passar conhecimento para mais pessoas. E é isso aí. Então agradecer mais uma vez a presença do Matheus e logo mais vocês vão ter acesso ao nosso canal do YouTube, toda essa conversação que a gente teve hoje. Perfeito, pessoal. Então, Boa noite, pessoal. boa noite e até a próxima. Até o próximo podcast.